Fala galera, bom dia, aqui é o Alan Bimage, né? Mais um vídeo aí para falar um pouquinho da derrota do Flamengo pro Fortaleza nesse sábado, né? Derrota no mínimo vexatória. Eu fiz o pré-jogo pela S1 Live e falei que o Flamengo deveria levar a partida como uma decisão de campeonato. Não adianta ganhar do Palmeiras e depois ter uma atuação tão ridícula com um time que está na zona de rebaixamento. Um time praticamente, né? Que se não fizer uma arrancada aí quase que perfeita, vai jogar a Série B. Prova disso, o próprio Castelão vazio. E o Flamengo tratou como uma partida de pré-temporada, né? Time muito apático, time muito mal, né? E algumas escolhas para mim inexplicáveis. E aí, não é nem falando apenas dessa partida, né? Porque talvez poderia ser muito oportuno ou inoportuno, mas decisões que o Felipe insiste que claramente se tornam cada vez mais inexplicáveis. Bruno Henrique, por exemplo, é um ídolo do Flamengo e isso não vai apagar. A história dele não vai ser apagada. Só que a própria imagem do Bruno Henrique perante o próprio torcedor acaba ficando desgastado com a insistência que o Felipe Luiz tem de escalar o Bruno Henrique sem demonstrar nada em campo que justifique ser a primeira opção ou a segunda opção. Até pouco tempo, inclusive, existia um debate que para mim já era há muito tempo inexistente em relação a quem deveria ser o 9 do Flamengo, né? Que para mim é o Pedro. Quando o Pedro estava com problema físico, se o Pedro não estava treinando bem, ou como o Felipe Luiz expôs aquela vez o Pedro, tudo bem. Mas o Pedro bem recuperado, não havia discussão. Não há discussão. Não existe discussão. Nem para um jogo A, nem para um jogo B. Né? E isso fica cada vez mais provado. O Flamengo perde o Pedro, e para mim ontem é uma clara demonstração que o Pedro fora é mais preocupante para esse jogo contra o Racing. Mas não só essa questão de mobilização também. O Flamengo precisa se mobilizar contra o Racing. Ontem foi um retrato patético, né? Uma atuação patética do time, de tudo que não pode fazer, de tudo que não pode repetir. E o Felipe, mais uma vez na coletiva, tenta justificar o injustificável. As escolhas, as convicções. Tem um ex-técnico muito vencedor, não vou nem citá-lo aqui porque não pedi autorização, porque foi uma conversa informal, não foi uma entrevista que ele deu, foi uma conversa que eu tive com ele, que falou uma vez que treinador tem que ter muito cuidado, porque existe um perigo de convicção muitas vezes virar teimosia. E a teimosia pode atrapalhar muito a carreira de um treinador. O Felipe Luiz tem que repensar em algumas coisas. Eu já percebi, por exemplo, que partidas que o Flamengo tá bem, que o Flamengo vai bem, o Felipe mexe com naturalidade, normalmente mexe bem, né? Mexe cedo, para manter o gás, etc. Só que para mim é o oposto. Nas partidas que o Flamengo não tá bem, o Felipe demora e mais uma vez morre com uma substituição. Ele tinha o Vinha no banco. Será que o Vinha não podia dar um pouco mais com o Ayrton Lucas? Ele tinha outras opções. Será que não podia tentar alguma coisa diferente e não morrer com uma substituição? E novamente, o ataque completamente estéril no primeiro tempo, completamente ineficiente no primeiro tempo. E o Flamengo volta para o segundo tempo com o mesmo time. Aí mexe aos 8, botando o Luiz Araújo no lugar do Bruno Henrique. E aí começa a mexer cada vez mais tarde. O Juninho, que é difícil pra gente avaliar qualquer coisa do Juninho. O recorte é muito pequeno, nem adianta falar o pouco que o Juninho jogou, é muito pouco, né? A não ser que ele esteja treinando de uma forma desastrosa, ou não sei, não levando a sério, alguma explicação, o Juninho tinha que ter um pouco mais de minutos. E não é pelo Juninho, é porque quem está jogando não corresponde. Então você tem que tentar outras alternativas. Agora, insistir sempre nos mesmos jogadores, mesmo não dando resposta, mesmo mal, é inexplicável para o tamanho do elenco do Flamengo. Se o Flamengo tivesse um elenco limitadíssimo, não tivesse opções nenhuma, tudo bem, mas o Flamengo tem várias opções. O Michel não é um jogador barato, o Juninho não foi um jogador barato, o Juninho foi convencido pelo próprio Felipe Luiz e pelo Boto, que ligaram para ele, a ele recuar da proposta do Sevilha. Ele estava praticamente fechado para jogar no Sevilha, falando que no Flamengo ele seria uma peça importante, seria importante na temporada. E ele vira última opção de praticamente não entrar. E quando entra os 43. Então fica até difícil falar, realmente o Juninho não tem condição. Porque a amostragem é pequena, é quase mínima. Então, enfim, o Flamengo entra numa semana super decisiva para enfrentar o Racing,
com o torcedor preocupado, porque se jogar parecido com o jogo contra o Fortaleza, não estou falando nem só taticamente, tecnicamente, de vontade mesmo, o Racing vai passar por cima do Flamengo. Porque nesse ponto, o Racing é um clube diferenciado, é um time diferenciado. Os caras jogam com sangue, jogam a vida, né? Retrato do próprio treinador que tem. Então vamos lá para uma semana. O Flamengo tem essa decisão na Libertadores e depois tem um confronto contra o Sport no Maracanã, que se for levado também como um confronto tranquilo, porque é um clube que é lanterna, vai se complicar, porque o Fortaleza também está na zona de rebaixamento. E o Flamengo fez a partida patética que fez. Valeu, galera. Abraço.